ouvintes! Este é mais um episódio do podcast Vamos Falar de Saúde. A superação de um câncer é um momento para ser celebrado, não é mesmo? No São Camilo Oncologia, pacientes que estão encerrando esse ciclo têm a oportunidade de marcar esse momento com um gesto simples, tocando um sino. O projeto Ring the Bell é uma iniciativa que possibilita aos pacientes que estão encerrando o tratamento contra o câncer de comemorar a vitória contra a doença. Conheça a história da Aline, paciente do São Camilo Oncologia, que tocou o sino no dia 21 de julho. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu tenho 29 anos, eu sou chefe confeiteira. Eu estou atualmente finalizando meu tratamento contra o câncer de mama e resolvi compartilhar um pouco da minha história com vocês, da minha trajetória nessa batalha. Na verdade, eu obtive o diagnóstico, não foi no Brasil, eu estava fazendo um intercâmbio fora, né? Eu estava na Austrália estudando lá, tive resultado lá, eu comecei a fazer os exames, né? Os de início para detectar qual era o tipo, o grau, tudo lá. Fiz a quimioterapia lá também, aí eu vim aqui para o Brasil para terminar o tratamento. Aí chegando aqui no Brasil, eu comecei a sentir algo um pouco mais diferente. Era entre maio e junho do ano passado, de 2021, né? Eu acabei descobrindo muito sem querer o nódulo. Eu não estava fazendo autoexame, enfim, eu estava tomando banho e senti algo um pouco diferente. Aí, como todo ano eu faço check-up, né? Lá por volta de julho, agosto, eu falei, vou esperar para ver se muda até lá e vou pedir no check-up, né? Para o médico dar uma olhadinha, se for necessário fazer exames. Nesse meu check-up, eu estava assim, né? Mais curiosa para saber questão de exame de sangue, esses outros exames que a gente sempre faz. Eu falei, não deve ser nada, né? Até então eu não sabia que eu tinha caso na família anteriormente. Durante o check-up, a médica de lá não sentiu, mas ela falou: vamos dar uma olhadinha. Aí ela me pediu alguns exames. Não estava muito preocupada com isso. Mas, assim, né? Aí meio que vivi minha vida normal, estava trabalhando normal. Eu recebi numa sexta-feira, depois do meu expediente, a ligação da médica, né? Eu estava chegando em casa, aí ela me ligou, era uma brasileira, uma médica brasileira. Aí ela me ligou, ela, ai, tudo bem? Você já tá em casa? Não, eu tô aqui em casa. Ela, você tá sozinha? Aí eu falei, tô, por quê? Eu já comecei a ficar assim, né, assustada. Você tá sozinha? Eu tô. Ela, se você puder sentar um pouco, que eu tô vendo aqui, eu recebi o resultado dos seus exames e eu queria te informar que foi detectado que você está com câncer. Aí eu fiquei assim, eu não sei, eu perdi o chão, né? Aí a partir disso, tudo que ela me falou, eu não conseguia gravar, não conseguia. Sabe, essas coisas de filme, quando você perde o foco, que você. Não sei, eu não consigo entender nada. A voz dela vai ficando longe, longe, longe. E assim, me vindo um monte de coisa, um monte de sentimentos. Aí, enfim, comecei a chorar, aí voltei, e aí ela tentando me acalmar. E o final de semana inteirinho eu passei processando, falando, nossa, como é que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou falar? Eu ficava assim, chorando, né? Triste, mas pensando como que eu ia falar. Aí eu acabei fazendo uma ligação, primeiro para os meus pais, né? Porque até então não tinha detalhes. A médica me deu o diagnóstico e também era difícil, né? Porque a gente não sabe o grau, não sabe. Tem que fazer um monte de exames depois, né? Eu não sabia o quão severo estava, né, o estágio e tal. E eu liguei para eles, eu falei, eu comentei, eu falei, olha, eu fui fazer check-ups, eu falei, eu recebi o resultado e eu recebi uma notícia não muito legal de ser abordada, mas tenho que falar. Aí eu expliquei o que era que a médica me falou, né, do diagnóstico. Só que eu falei, eu não sei o estágio, a gente vai fazer alguns exames e eu vou manter vocês atualizados. E realmente, em um primeiro momento, porque foi detectado em dois pontos diferentes, né? Durante esse check-up, quando foi retirado a biópsia, foi detectado um tipo, como se fosse um câncer inicial.
Aí, quando eu recebi esse resultado, eu falei: "Não, tudo bem, ainda tá na parte inicial". Só que daí, fazendo mais exames, isso durou algumas semanas, né. Foi detectado também em uma outra parte do seio um outro subtipo mais agressivo. Aí foi assim, ai meu Deus do céu, eu sei lá, fiquei muito nervosa, muito assim, desamparada, é difícil, né, quando não tem ninguém da família, ainda mais, né, em outra língua. Mas em um primeiro momento eu tentei ser positiva, né? Porque eu falei, não, ainda está numa parte inicial, a gente está fazendo ainda alguns exames, né, para descobrir mais detalhes, mas ainda está bem inicial. Eu foquei nessa parte assim positiva. Depois do diagnóstico, né, mais completo, né, quando foi tudo, meus pais já estavam, né, preparados, decidiu prosseguir, né, o tratamento, eles me dando todo um suporte, né, emocional e tal. Comecei por lá, eu fiz toda a parte de exames, né, do diagnóstico, que levaram algumas semanas. Eles, depois de um tempo, me falaram, né, sobre a quimioterapia e o que poderia acarretar, incluindo a infertilidade, que pode ou não acontecer. E eles me explicaram, né, e me falaram tudo, né, do tratamento e me perguntaram se eu queria fazer o tratamento de congelamento de óvulos, por essa questão da infertilidade. E foi tudo muito rápido. Quando eu estava começando a digerir, né, o diagnóstico e fazendo os exames direto, vários, vários, vários exames, aí eles me falaram isso. E eu tinha, assim, menos de uma semana para decidir se eu ia querer fazer o tratamento, procurar algumas clínicas. Uma das enfermeiras lá, ela conseguiu uma clínica que ia me dar um desconto e mesmo assim, né, é um procedimento bem caro. Aí, no fim, eu acabei fazendo, né, pagando meio parcelado, mas eu acabei fazendo. Eu comecei a quimioterapia lá, aí eu vim para o Brasil, porque eu ia ter que fazer cirurgia e radioterapia. Ai, como são coisas assim muito intensas, né? E acaba me debilitando, né? Eu ia ter que ficar dependente de alguém para ficar comigo, para tomar banho, para cozinhar durante um tempo. E também a questão financeira, eu falei, não, vou voltar para o Brasil, não tá dando. Aí eu vim, comecei, né, as consultas no IBCC, a doutora Cíntia me deu todo o suporte nesse sentido, né, olhou os meus exames da Austrália, olhou todos os documentos, né, que eu trouxe de lá. Aí foi assim uma prontidão que eu fiquei surpresa, foi muito rápido, muito, muito rápido. Desde o momento que eu tive minha primeira consulta no IBCC até a minha cirurgia, o dia da minha cirurgia, foi um mês mais ou menos. Foi algo muito rápido. E isso porque ainda eles queriam, né, fazer alguns exames aqui no Brasil para ver como é que estavam as coisas, tal, para ter até o próprio prontuário daqui do Brasil. Aí eles refizeram vários exames e fui para a cirurgia. Foi muito rápido e graças a Deus deu tudo certo. Eles removeram tudo, fizeram a biópsia, deu tudo certo, retiraram tudo e eu fiz mastectomia, né? Então já retirou tudo, já fiz a própria reconstrução durante a cirurgia e tudo certo. Eles ficaram bem felizes com o resultado e eu também, né? Com certeza. E o tratamento aqui no Brasil, eu acho superior, principalmente no sentido humano, né? Assim, foi bom na Austrália, mas eu acho que aqui não tem jeito. A gente, brasileiro, na parte humana, na parte de, né, de ter esse cuidado com a pessoa, de se importar, tratar pelo nome, se você tem dúvida, responde tudo, até mais. Toda vez que eu pergunto que tem alguma consulta, ou então até fora da consulta, né? Às vezes me dá uma dúvida, eu preciso ligar, ou enfim, eles respondem com prontidão, são muito atenciosos. A parte dos enfermeiros, né? A equipe da enfermaria, assim, maravilhosos. Nossa, nota 1000, assim, maravilhosos. Sabe, dá até um ânimo a mais para continuar o tratamento. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter voltado, que eu tô super acolhida, tô muito feliz. Enfim, né, depois que a gente recebe a notícia é meio chocante e
eu acho que a vida nunca mais é a mesma, né? Você tem que, não sei, você é posta numa batalha que você não estava esperando e não sei, tem que tentar ser forte e continuar, mas foi difícil, mas é algo que passa, né? Eu acho que a partir do momento que você aceita e que você vê que você tem apoio, né, da família, da parte médica, fica bem mais fácil, né? Que você vê que você não tá sozinha. Então, e eu acho que também o lado espiritual, né? Independente da religião, eu acho que se apegar a algo que você acredita, que sabe que é uma fase que vai passar, deixa as coisas um pouco mais leves. Eu decidi compartilhar porque, da mesma forma que quando eu recebi meu diagnóstico, eu procurei vários assuntos, né, vários meios, né, mídia social, vídeos na internet, de pessoas que também passaram por isso, tanto do meu subtipo, né, do câncer, quanto a faixa etária parecida. Eu escutava de tudo, né? E aí vale até uma observação para a gente aprender a filtrar, porque também tem muita coisa negativa. Você vê muita coisa que você fala, nossa, te põe para baixo mesmo. Mas você sabendo filtrar, você encontra muita história de superação também. Se eu puder ajudar também, né? Eu acho que é uma porta aberta para quem também, né, estiver passando por isso, ou quem recebeu o diagnóstico. E que dá certo, sim. Não desistam que dá certo. Ouça agora o momento emocionante em que a Aline toca o sino, logo depois que a enfermeira faz uma leitura da mensagem do São Camilo àqueles que terminam o tratamento oncológico. Tocar esse sino representa a superação de uma importante etapa e a vontade de seguir em frente. Você vivenciou um percurso único até aqui e encontrou força, coragem e esperança. Ao tocar o sino, sinta-o vibrar. Essa vibração trará ao seu coração motivação e alegria. Guarde o som dessa vitória, hoje é o seu recomeço, parabéns! E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, aqui na sua plataforma de áudio preferida.